João, capítulo 7, versículos 37 ao 39. Hoje vamos ver a plenitude do Espírito, uma necessidade, um dever. Evangelho de João, verso 37 a 39, diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se algum homem tem sede, deixai vir a mim e beber. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Mas ele falou isso do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus não tinha sido glorificado. Aqui nós temos então o primeiro fato sobre o Espírito Santo, para a gente não confundir as coisas como alguns grupos confundem. Todo crente tem o Espírito Santo no momento que crê no Senhor Jesus. Aqui o texto fala no verso 39, mas ele falou isso do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, eu recebo o Espírito quando eu creio no Senhor Jesus. Até aquele momento não tinha dado o Espírito Santo em sua plenitude, porque não tinha tido ainda o Pentecostes, né? Só que o Espírito Santo é dado no momento que se crê. Ali em Atos 11:17, a primeira coisa que a gente vai ver é que todo crente tem o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo quando se converte. Atos 11:17, isso é o que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, que é diferente de plenitude do Espírito Santo. E o seguinte, o verso 16 e depois o 17 é de Atos 11. Então me lembrei da palavra do Senhor quando ele disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que deu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? Aqui ele vai chamar de batismo com o Espírito Santo, verso 16, ele fala o mesmo que deu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Ele está falando aqui uma assembleia da igreja de Jerusalém, ou de Jerusalém, e na experiência normal, não as dos apóstolos, mas a experiência normal de todo crente, é que ele recebe o batismo com o Espírito Santo, e recebe o Espírito Santo quando crê no Senhor Jesus. Então, isso é mais do que comprovado. Ali em Gálatas capítulo 3, verso 14, isso é importante para a gente não confundir plenitude do Espírito Santo com ter o Espírito Santo. Todo mundo que recebe a plenitude do Espírito Santo tem o Espírito Santo, mas nem todo mundo que tem o Espírito Santo está pleno do Espírito Santo. Ali em Gálatas 3, 13 e 14, diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Então recebemos a promessa do Espírito habitando em nós, nos fazendo filhos de Deus, né, mediante a regeneração, através da fé. Então, nós vamos ser habitados pelo Espírito quando nós cremos no Senhor. E 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, vai demonstrar que isso é uma experiência comunitária de toda a igreja, não de algumas pessoas. Então, ter o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo é diferente de ser pleno do Espírito. Algumas vezes, e é muito possível, muito comum, que quando você se converte, você seja cheio do Espírito. Só que aí são experiências distintas que podem acontecer no mesmo momento. Ali em 1 Coríntios 12, 13 diz o seguinte: porque por um Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres,
E a todos foi dado de beber em um só Espírito. Então a todos foi dado de beber, todos nós fomos batizados e formamos um corpo. Batido com o Espírito Santo é quando somos imersos no corpo de Cristo, quando nós somos recolhidos no celeiro, que é a igreja do Senhor. Todo crente, quando se converte, toda pessoa que recebeu Jesus em arrependimento e fé, é batizado com o Espírito Santo. Porém, isso é o início da vida cristã, e aí que está o grande erro de boa parte dos batistas. Ter o Espírito Santo é maravilhoso, é necessário todo crente com o Espírito Santo, tem como ser crente sem o Espírito Santo. Porém, isso é o início da vida cristã, não é o final da vida cristã. Há coisas que nós precisamos, uma delas é ser cheio do Espírito Santo, ser pleno do Espírito Santo. Ser pleno do Espírito Santo é um dever. Ali em Efésios 5,18, isso é um dever, então ele é subsequente à convenção. Efésios 5,18. Diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. Então aqui há uma ordem. Há duas ordens: não se embriagar com vinho, que é excesso, não percam suas faculdades mentais, não se embriaguem com essas coisas, né? Mas a outra ordem, ao contrário de você se embriagar com vinho, eu quero que vocês sejam cheios. Ao invés de encher o copo, eu quero que vocês se enchem do Espírito Santo. Aqui é imperativo passivo presente. Então é uma experiência que nós temos, que é uma ordem do Senhor. Não é que nós nos enchemos a nós mesmos, Ele que nos enche. Porém, nós devemos deixar com que Ele nos encha do Espírito. Então, ser cheio do Espírito Santo é um dever. Significa que quando eu não sou cheio do Espírito Santo, eu estou pecando. Porque se é um dever, é uma ordem de Deus, que a gente seja cheio, quando eu não cumpro essa ordem, eu estou pecando. Então, o ser cheio do Espírito Santo, ser pleno do Espírito Santo, é um dever de todo crente. Não é só para crentes especiais, não é só para pastores, para membros mais atuantes. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem do Senhor a todo membro da sua igreja. Então, dois extremos: achar que nem todo crente é batizado com o Espírito Santo, ou nem todo crente tem o Espírito Santo, é errado. E outro erro é achar que não precisamos da plenitude do Espírito Santo. Nós precisamos e dependemos muito da plenitude do Espírito Santo. Senão a gente vai ficar numa religião vazia, fria, até uma doutrina boa, mas uma doutrina morta. A gente precisa da vida do Espírito na vida da igreja, né? Agora, essa plenitude, além de ser um dever, é uma experiência contínua, é um fluxo contínuo. Voltando para João 7. Verso 38. Ele está aqui falando do recebimento do Espírito Santo daqueles que vão crer nele, no verso 39, mas olha o que diz o 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Não é uma poça, é uma experiência contínua. Você crê nele, você tem o Espírito Santo. Agora vai fazer o quê? Você vai represar o rio, você vai deixar esse rio continuar atuando na nossa vida. Então, fluirão rios de água viva. Então, é uma experiência contínua. É para que a gente sempre esteja tendo esse fluir do Espírito dentro de nós, como um rio de água viva. Não é algo que ocorreu no passado, eu recebi o Espírito Santo agora, eu não tenho mais nenhuma experiência de ser cheio e de ter o Espírito Santo como um rio dentro de mim. Isso é um erro, né? Tem muita gente que crê corretamente, tem uma doutrina batista, mas não tem uma vida cristã. Por quê? Porque acreditam que basta crer corretamente e tudo bem, mas sem ser cheio do Espírito Santo eu não vou ter forças necessárias para viver corretamente. Eu preciso desse rio fluindo na minha vida. O que é prometido para mim não é que eu vou ter uma poça do Espírito, eu vou ter um rio fluindo dentro de mim, né? Ali em Atos 2, versículo 5, aqui o batismo com o Espírito em Atos 2, ele acontece juntamente com a plenitude do Espírito, embora sejam experiências distintas, ocorreram no mesmo momento. Atos 2, verso 5, deixa eu ler aqui, verso 4, desculpa, Atos 2, 4.
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Todos, não alguns, mas todos aqui foram cheios do Espírito Santo. Só que em Atos capítulo 4, Atos 2, 4, né, o primeiro texto que nós lemos, agora Atos capítulo 4, verso 8, diz o seguinte: e Pedro, cheio do quê? Do Espírito Santo, disse a eles, governantes do povo e esse Israel. Então Pedro ele foi cheio, junto com todo mundo, em Atos capítulo 2, verso 4. Só que em Atos 4, 8 ele é cheio de novo. Então é uma experiência que se repetiu. Ele é cheio ali e é cheio ali. E ao contrário do batismo com o Espírito Santo, que é uma experiência única na sua vida, na minha vida, aqui é uma experiência que foi repetida. Ele foi cheio ali e agora foi cheio de novo. Então Pedro cheio do Espírito Santo. Ali em Atos 4, 31, diz o seguinte: Pedro é liberto, Pedro vai lá, e olha o que ele diz: e tendo eles orado, foi a palavra do lugar que eles estavam reunidos, em uma reunião de oração, como hoje, né? E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Então aqui novamente a gente pode repetir várias vezes, e Estevão cheio do Espírito Santo, Paulo cheio do Espírito Santo, várias vezes em todo o diálogo. Eles receberam o Espírito Santo, ali houve batismo com o Espírito Santo em Atos capítulo 2, eles foram cheios em Atos 2, eles foram cheios em Atos 4, verso 8, cheios em Atos 4, verso 31. Então é uma experiência que se repetiu. Se ela se repetiu é porque ela acontece e você precisa novamente ter essa experiência para os propósitos do Senhor. É uma experiência contínua, ordenada na Bíblia para que eu seja cheio do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo, ela é uma experiência contínua, é algo que Deus espera que nós tenhamos durante a vida toda, várias vezes em nossa vida. Senão a gente não vai conseguir testemunhar com eficácia da palavra de Deus. Por que é uma necessidade? A gente viu que é um dever. Agora, por que é uma necessidade? É uma necessidade para uma vida cristã saudável e de testemunho, especialmente agora, no primeiro momento que a gente vai ver, de testemunho. Voltando para Atos 2, 5, Atos 2, 4, 5, né? Voltando ali, os mesmos textos. Agora um outro aspecto. A gente viu o primeiro aspecto, algo contínuo, repetível, melhor dizendo. Agora, um outro aspecto, ele vai ajudar o testemunho. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito lhes concedia falar. Em Jerusalém estavam habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. Aí lá no versículo 14 diz o seguinte: mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, eles foram cheios sentados, não estavam todo mundo girando, rodando, né? Porque estava sentado no versículo 2 ali, e acontece a descida ali do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outros idiomas, e agora eles se levantam. Então não estava uma bagunça só na igreja. Pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhes. Então ele foi cheio do Espírito Santo. O que ele começou a fazer logo em seguida? Testemunhar do Senhor, pregar o Evangelho. Foi cheio, testemunhou. Esse é um padrão que se repete em Atos, até atrelado ao que o dono diz. Você é cheio e você começa a falar. Você é cheio, você começa a falar. Você é cheio, você começa a falar. Ali no versículo 8 do capítulo 4 de Atos, a gente vai ver novamente que a plenitude do Espírito Santo é necessária para um testemunho eficaz, para a coragem de testemunhar. Ali no verso 7 do capítulo 4, os líderes perguntam a Pedro e a João, né, o seguinte: pondo-os no meio, eles perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles. Então começou a testemunhar e a pregar. Ele faz uma pregação, tanto é que no verso 12 ele fala: em nenhum outro a salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Ora, eles vendo a ousadia de Pedro e João, aí continua o texto, ele foi cheio do Espírito Santo, que ocorreu com Pedro, ele teve ousadia para falar e testemunhar do Evangelho. Um padrão que se repete no livro de Atos. Você é cheio do Espírito Santo, você começa a anunciar as palavras de Deus, seja uma pregação, seja através de outros idiomas que o Espírito concede que se fale. Ali em em Atos 4, também é Lucas que escreveu, mas é Atos, né? Lucas vai vir depois.
que Atos 4, verso 31. Atos 4, 31 diz o seguinte, o mesmo texto. Porque é o mesmo texto. Os mesmos textos. Agora, outro aspecto do texto. Por isso que eu fico indignado quando a pessoa fala. Às vezes eu vejo uma pessoa, você é pregador, não tem mais o que pregar, já pregou vários sermões, então pega a Bíblia. O mesmo texto eu consigo aqui tirar experiência contínua e testemunho. Verso 31. E tendo eles orado, foi abalado o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eles repetível, agora ocorreu. E anunciavam o quê? Com ousadia, palavra de Deus. Anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Plenitude do Espírito Santo, gente, o Espírito Santo é isso, né? Você ser pleno do Espírito Santo, o Espírito Santo atuando plenamente em você. Ele fala, não é que você vai ter mais do Espírito, é Ele que vai ter mais de você, para que possa atuar em você. Você é pleno do Espírito Santo, e a consequência imediata aqui foi que eles anunciaram a palavra de Deus com ousadia. Lucas 24, 49. Então, por que não há necessidade? Não há como eu testemunhar de maneira poderosa o Evangelho, com ousadia o Evangelho, sem o poder do Espírito Santo na minha vida. Não há como isso ocorrer. Eu posso até falar, só que eu preciso que o Espírito Santo haja através de mim. Haja através de mim. Lucas 24, 49. Alguns vão dizer, mas Atos só está descrevendo, não é para a gente imitar tudo em Atos. Eu até entendo, mas eu prefiro imitar quem? Essa é a igreja de Atos ou a igreja moderna que eu vejo hoje? Então eu prefiro imitar a igreja de Atos. Ali em Lucas 24, 49, o 47 vai dizer que tem que pregar o Evangelho, e o 48 fala que eles são testemunhas. Porém, olha o que fala o 49. E eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês não vão para a missão pregar o Evangelho sem primeiro estar revestidos de poder. Porque eles iam ser feitos de mingau, eles iam virar picadinho. Quando nós tentamos fazer a obra de Deus pela força da nossa mão, Satanás pisa e pisa bem bonito. Satanás arrebenta com quem está na frente, arrebenta com quem está atrás, arrebenta com quem está no meio, arrebenta tudo. Por isso é necessário que haja ação do Espírito Santo em qualquer coisa que nós venhamos a fazer para o Senhor. É necessário a plenitude do Espírito Santo, é necessário buscar essa plenitude. Vamos buscar o Espírito, mas o Espírito já habita em mim, sim. Só que você não tem tudo o que poderia ter de atuação do Espírito Santo na sua vida. Então você tem que fazer com que o Espírito Santo possa ter mais liberdade para atuar em você, atuar em mim, atuar em nós. Então isso é plenitude do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito, pleroma, totalmente tomado pelo Espírito. Agora, é uma necessidade não somente para testemunho, mas para uma vida cristã saudável. Ali em Efésios, alguma dúvida? Ok? Ali em Efésios, capítulo 5, verso 18 em diante, a gente vai ver isso aqui. Efésios 5, 18 em diante. E não vos embriagueis com vinho, no qual é excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Existe um debate aqui, se aqui é a consequência de ser cheio do Espírito Santo, é como você é cheio do Espírito Santo. Quando eu sou cheio de socorro, ou isso eu gosto de dizer isso, eu acho que é as duas coisas. Acho que esse debate é meio efêmero. Eu faço isso, sou cheio, ao fazer isso, evidencia que eu sou cheio. Então, qual é a consequência de uma vida cheia do Espírito Santo? Primeira consequência, comunhão entre os crentes. O verso 19. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Falando entre vós. Alguns vão dizer o seguinte, não, entre vós aí, é eu para eu mesmo. Aí é falta de aprender a ler, falta de façam entre vós um bolo, que vocês vão lá e façam um bolo. Falando entre vós, então a primeira evidência, a primeira consequência de alguém cheio do Espírito Santo é a comunhão
comunhão com o povo de Deus, a comunhão com o povo de Cristo, né? A comunhão uns com os outros. Então, para que eu tenha a comunhão com meus irmãos, eu preciso da plenitude do Espírito Santo. Tenha certeza, toda pessoa que não frequenta uma comunidade de fé saudável não está plena do Espírito Santo, a menos que você seja William Carey na Índia plantando uma igreja. Tem só você no país. Se você for William Carey, aí tudo bem, fica 8 anos lá até o primeiro convertido. Se você não é William Carey, então não é cheio do Espírito Santo. Porque a primeira coisa que ocorre, você procura outros crentes, quer ficar junto com os crentes, você quer ter comunhão com os crentes, quer cultuar com os crentes, falando entre nós com salmos e músicas espirituais. Você ama um momento que você louva ao Senhor com os seus irmãos. Isso é evidência de ser cheio do Espírito Santo. O pessoal gosta de falar o seguinte: isso aqui é cheio do Espírito Santo. Aí bota a foto de alguém entregando comida para mendigo. Bonitinho. Mas o Espírito pode fazer isso. Uma evidência clara de ser cheio é que você louva ao Senhor com seus irmãos. Comunhão. Comunhão em cultuar. Olha só. Não é só falando entre vós o quê? Porque eu posso falar entre vós sobre futebol, sobre Fórmula 1, sobre política, sobre um monte de coisa. Falando entre vós com o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais. É comunhão em cultuar. Tem como objetivo claro essa comunhão: o culto ao Senhor. Ser cheio do Espírito Santo vai fazer com que eu tenha uma comunhão em cultuar, em cultuar ao Senhor. Eu serei bíblico, falando entre vós com salmos, escritura, hinos e cânticos espirituais, cânticos que são provenientes do Espírito. E aqui a gente vê em 1 Coríntios 14, que naquele ambiente da igreja de Corinto, alguns até cantavam em outros idiomas, em outras línguas. E Paulo aconselha que cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a minha mente. Então a gente vê aqui uma igreja que adora o Senhor. Naquele momento que o irmão fica mais empolgado e adora o Senhor, está lá, o Espírito Santo move ele. Comunhão em cultuar. Para que eu tenha uma vida cristã saudável, que vai englobar comunhão em cultuar, preciso ser cheio do Espírito Santo. Outra coisa que ocorrerá: gratidão ao Senhor. Cantando e louvando o Senhor no vosso coração. Glorificação ao Senhor primeiro. Cantando e louvando, salmodiando, cantando e louvando ao Senhor aonde? No vosso coração. Uma vida cristã saudável vai ter glorificação no nome do Senhor. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu canto e louvo ao Senhor no meu coração. Eu não é somente com os meus lábios. Já viu? É engraçado, né? As pessoas ficam assim: fico feliz em vir à tua casa, em ver minhas mãos e cantar, aleluia. Não parece a pessoa muito feliz, A pessoa que está feliz. Fica uma família, assim, uma cidade, assim. Não é muito feliz a pessoa que canta assim. Então, glorificação ao Senhor, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. Sou cheio do Espírito Santo. Olha como você está envolvendo culto. Envolvendo culto ao Senhor. Culto talvez a principal forma de edificação que Deus deixou para que seu povo seja cheio do Espírito Santo. Possivelmente, a principal forma que o Senhor deixou para que seu povo seja cheio do Espírito Santo. Outro elemento para a vida cristã saudável, que é consequência de ser cheio do Espírito Santo, é gratidão ao Senhor. São todas atribuições morais. Verso 20: dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre sendo agradecido a Deus. Agradecido ao Senhor, vivendo uma vida de gratidão ao Senhor. A pessoa que é cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que fica murmurando sobre as intempéries da vida. Ela pode pedir oração por isso, pode falar que está triste com isso, está abalado com isso, mas ela não murmura. E isso é uma diferença muito grande entre murmuração e você constatar um fato que está ocorrendo. Isso ocorreu comigo assim. Isso é uma constatação. O que é uma murmuração? Você reclamar que está acontecendo assim, não sei o que, porque Deus não sei o que. Isso é uma murmuração. Quando a raiva é envolvida, quando há um sentimento de ser injustiçado por Deus, pelo universo, pelo mundo inteiro, isso é murmuração. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo será uma pessoa grata ao Senhor. Grata ao Senhor. Por quê? Porque ela foi cheia do Espírito Santo. E vai impactar a vida inteira da pessoa, verso 21 em diante.
O pessoal aqui usa esse texto aqui para falar no verso 21 que não precisa a mulher se submeter ao marido ou os padrões que Deus colocou. Que fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Agora, como é que nós fazemos isso? O verso 22 a gente vai dizer: as esposas submetam aos maridos, os maridos amem as esposas, os filhos obedeçam aos pais, os pais criem os filhos na doutrina do Senhor. Então eu me submeto uns aos outros de acordo com a palavra de Deus fala que eu devo fazer. O que significa que quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu cumpro meu papel corretamente no casamento, seja um esposo ou uma esposa, isso impacta na minha vida. Eu cumpro meu papel corretamente se eu sou filho, se eu sou pai, isso impacta na minha vida. Eu cumpro meu papel corretamente, ali no capítulo 6, se eu sou um empregador, se eu sou um empregado, isso vai impactar a minha vida. E se sujeitar uns aos outros, não é? Não tem como, todos têm a mesma autoridade, então ninguém tem autoridade nenhuma. Não existe isso, porque senão o filho teria a mesma autoridade do pai. Não tem, não existe. Então, quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo na igreja, no culto ao Senhor, eu amo a minha esposa como Cristo ama a igreja, eu submeto ao meu marido como me submeto ao Senhor, né? Eu crio os meus filhos na disciplina do Senhor, eu obedeço meus pais porque é justo, né? Porque é o mandamento do Senhor. Eu sou um bom empregador, justo com os meus empregados, e eu sou um bom empregado fazendo para o meu patrão como se eu estivesse fazendo para Jesus, né? Então isso vai impactar toda a minha vida. Isso é alguém cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos da cultura do Espírito Santo. Por quê? Porque é uma necessidade, senão a nossa vida cristã afunda, né? Quantos crentes falam, eu vou lá no posto pegar atestado, dá um jeito, fingir que eu estou doente. Cansei de ouvir isso de crente, né? Pegar atestado, né? Sou alguém que não é cheio do Espírito Santo, né? Impacta na minha vida, é uma necessidade para a minha vida cristã, para o meu testemunho, para a minha pregação, né? Eu me sinto ousado no Senhor quando estou cheio do Espírito Santo, e é um dever, porque Deus ordenou que isso seja uma experiência contínua. E aquele grande debate que eu acho novo, tá, mas como é que eu sou cheio? Eu sou cheio falando entre vós com salmos, ou isso é evidência que eu fui cheio? Aí eu termino dizendo o seguinte: você quer ser cheio? Fala entre vós com salmos, hinos espirituais, dê graças ao Senhor. Isso também vai demonstrar que você é cheio. Igual como o Rocha falou, foi no meu tratamento, as pessoas estavam orando, uma igreja que se dedicava muito à oração, estavam orando para o avivamento. Muita gente na oração orando para o avivamento. O Rocha falou, isso já é um avivamento. Eles não tinham percebido, porque muita gente orando, buscando ao Senhor, isso já é um avivamento, né? Então, quando eu faço isso, eu já estou sendo cheio do Espírito Santo, quando eu faço isso de coração. E quanto mais eu faço isso, mais cheio eu sou. É um rio, né? É um rio. Quando você vai desentupindo o rio, mais água vai fluir, mais água vai ir, mais água vai ir. Quando você abre a represa, mais água vai ir, mais água vai ir, né? Então, que a gente possa entender que, apesar de devido ao medo que muitos batistas têm desse tema, né, por causa de exageros que ocorreram no passado e no presente, né, e vão ocorrer no futuro, nós não podemos negligenciar a pessoa do Espírito Santo. Embora ele seja Deus e é Deus, e a bendita pessoa, Deus e o Espírito Santo, há também uma relação experimental do povo de Deus com o Espírito do Senhor. Nós precisamos experimentar isso de maneira contínua para que tenhamos sucesso na vida cristã. E quando eu falo sucesso, não é que a gente vai ficar rico, mas que a gente vai glorificar Deus com a nossa vida. Amém? Então vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor nos encha a nossa igreja e dê plenitude do Espírito Santo a cada membro de nossa igreja. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua graça, amor, misericórdia. Pedimos, Senhor, que tu possa, Deus, nos dar, Senhor, a plenitude do teu Espírito Santo. Nos encha do teu Espírito Santo, Senhor. Deus, nos dê ousadia para pregar o teu Evangelho. Nos dê ousadia, Deus, para falar do Senhor, Deus. Nos dê ousadia para sermos cristãos em casa, Deus, no trabalho, Pai, na criação dos nossos filhos, Senhor. Que nossos filhos sejam cheios do teu Espírito Santo para que sejam bons filhos, Senhor. Que a tua igreja entenda, Deus, que nós precisamos desse rio contínuo em nossas vidas, Senhor. Derrama copiosamente de ti mesmo sobre nós, Senhor. Derrama copiosamente do Espírito Santo sobre a primeira igreja batista em Governador das Transformações, sobre cada membro, Senhor,
sobre cada irmão que aqui congrega, Senhor, sobre aqueles, Senhor, que ainda não te receberam, concede arrependimento e fé, Deus, aqueles irmãos que frequentam, aquelas pessoas que frequentam, arrependimento e fé para que creiam no Evangelho e sejam salvos, Senhor, e aqueles membros que já confessaram a Ti, já foram batizados, Senhor, que o Senhor os capacite para poder progredir na vida cristã, Deus, poder amadurecer na vida cristã, Senhor, poder ser cheio do Espírito Santo, Senhor. Essa é a nossa oração, confiando, Deus, que a Tua vontade nos enche de Ti mesmo para que possamos Te glorificar. Em nome de Jesus, amém.